Hoje a gente vai falar sobre uma daquelas condições médicas onde cada segundo literalmente faz a diferença: o choque hemorrágico. É uma verdadeira corrida contra o tempo que acontece de dentro para fora. Bom, para a gente começar, o que é exatamente o choque hemorrágico? Pensa assim: é quando o corpo perde tanto sangue que o sistema de entregas dele simplesmente entra em colapso. O oxigênio e os nutrientes não chegam mais onde precisam, nos tecidos, nos órgãos, e essa falha na entrega a gente chama de perfusão inadequada. Ok, essa é a definição técnica. Mas a pergunta que realmente importa é: o que de fato acontece lá dentro? Como é que o corpo reage a uma crise dessas? É isso que a gente vai ver agora. No momento em que o corpo percebe que está perdendo um volume crítico de sangue, ele não fica parado, esperando. Ele entra em modo de batalha. Uma luta interna, super coordenada para tentar sobreviver. E essa batalha, olha que interessante, acontece em duas frentes de defesa. É como se fosse um plano de emergência com duas etapas. Primeiro vem uma resposta super rápida do sistema nervoso para um controle de danos imediato, e logo em seguida uma resposta hormonal, que é um pouco mais lenta, mas é mais estratégica para tentar estabilizar as coisas. A primeira linha de defesa é instantânea. O sistema nervoso simpático dispara, liberando adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. O resultado? O coração acelera na hora e os vasos sanguíneos nos braços e pernas se apertam, se contraem. É como se fosse um gerenciamento de crise. O corpo corta a energia de áreas menos importantes para mandar todo o fluxo de sangue que ainda resta para os órgãos que não podem parar de jeito nenhum: o cérebro, o coração e os pulmões. Aí entra em cena a resposta hormonal. Ela demora um pouquinho mais para agir, mas é fundamental. Basicamente, um sistema bem complexo é ativado e dá uma ordem clara para os rins: parem de liberar água e sal, guardem tudo. É uma tentativa desesperada de reencher o reservatório que está vazando, sabe? Aumentar o volume de líquido dentro dos vasos para tentar restaurar a pressão. O problema é que, por mais incríveis que sejam essas defesas do corpo, elas não são a prova de tudo. Elas têm um limite. E quando a perda de sangue continua sem parar, o corpo começa a chegar nesse ponto de ruptura. E é aqui que a situação vira de verdade. Se a hemorragia não for controlada a tempo, a batalha interna do corpo começa a ser perdida. As defesas ficam sobrecarregadas e o sistema inteiro começa a desmoronar. O que acontece a seguir é uma cascata de eventos, um efeito dominó catastrófico. Primeiro, a falta de fluxo sanguíneo, a hipoperfusão, se espalha por todo o corpo. Depois, sem oxigênio, as células não conseguem mais produzir energia e simplesmente começam a morrer, em massa. E no fim, o acúmulo de todas essas mortes celulares leva ao colapso final, a falência de múltiplos órgãos. Para conseguir lidar com isso na prática, na vida real, os profissionais de saúde usam um tipo de mapa para entender a gravidade da situação. Eles dividem o choque em 4 graus, sendo que cada um deles mostra um estágio pior que o anterior. Olha só como a coisa progride. No grau 1, com uma perda de até 15% de sangue, os sinais são bem sutis. A pessoa pode ficar só um pouco ansiosa. Já no grau 2, o corpo começa a dar sinais mais claros. O coração acelera, a pessoa fica mais ansiosa, sente sede. Agora o ponto de virada mesmo é o grau 3. É aqui que a pressão arterial finalmente cai, um sinal bem claro de que as defesas do corpo estão falhando. E no grau 4, com mais de 40% do sangue perdido, a situação é gravíssima. A pressão está muito baixa e o estado de consciência fica seriamente comprometido. Vamos focar um pouco nesse grau 3. Uma perda de 30 a 40% do volume de sangue é muita coisa. É o ponto de inflexão. A pessoa já fica confusa, agitada e a pressão arterial começa a despencar. É o sinal vermelho de que o corpo está perdendo a luta. E então, chegamos ao grau 4, uma frequência cardíaca de mais de 140 batimentos por minuto. Isso é basicamente o som do desespero do coração, que tenta bombear de forma frenética um volume de sangue que já quase não existe mais. É o prenúncio do colapso total do sistema. Tudo isso nos leva a uma única conclusão. Entender esses graus não é só um exercício teórico, é sobre saber reconhecer os sinais de uma corrida de vida ou morte em andamento. Quando se chega nesse estágio final, não existe mais margem para erro nem para demora. A realidade é brutal e direta. A frase que resume o cenário é essa: sem intervenção rápida e massiva neste cenário, a morte é inevitável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Conhecer essa sequência de eventos é uma coisa.
Mas no caos de uma emergência de verdade, a grande questão é: será que esses sinais seriam percebidos rápido o suficiente para mudar o final dessa história?